Muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores vereadores, equipa do município que nos acompanha no secretariado, tecnicamente, na realização desta reunião, e às senhoras e aos senhores municípios que vierem tomar contacto com esta reunião aí nas plataformas digitais. Hoje temos uma reunião extraordinária, não tem por isso período antes da ordem do dia, nem período destinado à intervenção do público, destina-se apenas a dar seguimento à nossa ordem de trabalhos. Contudo, como atos prévios, temos, se não estou em erro, uma ata para aprovar, não é verdade? Tivemos todos a oportunidade de, creio eu, de introduzir algumas corrigendas e alterações. Não tenho aqui o número da ata, mas senhoras e senhores vereadores podem-me confirmar se efetivamente a receberam para ser aprovada nesta reunião. Sim, sim. Receberam? Sim, mas não está na ordem de trabalhos. Sim, não está na ordem de trabalhos, mas previamente podemos aprovar a ata. Sim. Se entender. Assim como temos que votar, coisa que nem sempre fazemos, esta substituição do Sr. Vereador José Calado pela Sra. Vereadora Palmira Hortense, que nos termos da legislação aplicável foram cumpridos os procedimentos e os requisitos para proceder à substituição do Sr. Vereador. Portanto, creio que não há qualquer oposição à substituição, não é verdade? E relativamente à ata, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Então, a nossa ordem de trabalhos tem como ponto 1 a aprovação do mapa de fluxo de caixa. Ponto 2, temos de aprovar a adjudicação e as minutas dos contratos da prestação de serviços de gestão de resíduos no concelho de Palmela. No ponto 3, temos o relatório e a prestação de contas da Palmela Desporto e no ponto 4, a atribuição de apoio financeiro aos ranchos, grupos folclóricos do concelho de Palmela. Para dar seguimento à ordem de trabalhos, compete-me apresentar-vos o ponto número 1, aprovação do mapa de fluxos de caixa de 2019, que é um dos elementos contabilísticos que integram o documento de prestação de contas do município e que tem por objetivo reportar, em termos orçamentais e numa ótica de caixa, os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, possibilitando deste modo calcular o saldo de gerência a transitar para o ano seguinte. Desde o ano transato que a legislação permite, embora restringindo à receita consignada, permite antecipar a incorporação do saldo de gerência nos documentos previsionais através da aprovação pelo órgão executivo do mapa de fluxos de caixa, nos termos da legislação do regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, com as respectivas alterações, possibilitando deste modo o acesso a recursos financeiros e por vezes até relevantes, de outro modo só possíveis após a aprovação de documentos de prestação de contas que, por imperativo legal, terão de ocorrer obrigatoriamente na reunião ordinária de abril do órgão deliberativo, Assembleia. Esta norma jurídica foi, entretanto, revista pela atual Lei do Orçamento de Estado, passando a aplicar-se à totalidade do saldo de gerência e não somente à receita consignada, expurgando-se assim de uma limitação que comprometia fortemente a sua eficácia. Em contraponto, a incorporação da totalidade do saldo de gerência só é possível com recurso a uma revisão orçamental, que hoje se chama alteração orçamental modificativa, a aprovar pelo órgão deliberativo, sendo obrigatoriamente acompanhada de outra informação complementar de acordo com o modelo a divulgar pela Direção-Geral das Autarquias Locais. Ou seja, nós hoje vamos aprovar, se entenderem, o mapa de fluxos de caixa, a incorporação do saldo e a sua distribuição só é feita nesta alteração orçamental modificativa na próxima reunião de Câmara e depois terá de ir, como habitualmente, ao órgão deliberativo, que entretanto, como sabeis, houve alteração da legislação
face a esta questão da pandemia do Covid, e que para facilitar o acesso dos municípios aos seus recursos financeiros com a maior brevidade possível, foi aprovado um mecanismo de simplificação de incorporação do saldo de gerência que permite que a respectiva deliberação seja aprovada pelo órgão executivo, sendo posteriormente ratificada pelo órgão deliberativo. Ora, tendo em consideração que é urgente a incorporação do saldo de gerência de 2019 nos documentos de 2020, para possibilitar ao município aceder a recursos financeiros que têm ainda uma expressão significativa, indispensáveis para a concretização do plano de atividades e plano de investimentos, e em particular até a ações que não estavam inicialmente previstas no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19, e considerando ainda que, por força deste contexto e aproveitando a possibilidade legal entretanto criada, o município optou por adiar para maio, final de maio ou junho, a submissão à deliberação dos órgãos municipais destes documentos, o que se propõe é que, ao abrigo da legislação aqui aduzida, e que peço para ser transcrita em ata, a Câmara aprove o mapa do fluxo de caixa de 2019, documento que está anexo à presente proposta, e que o saldo resultante desta execução orçamental, a incorporar nos documentos previsionais em vigor, mediante a alteração modificativa a realizar e a aprovar pelos órgãos, seja fixado em 10.445.731,62 €, cujo cálculo, resumidamente, está explicitado no quadro que acompanha a proposta. Houve um saldo orçamental do exercício de 2019 de 815.821,37 cêntimos. Depois, isto acrescentado ao saldo orçamental transitado de 2018, dá um saldo transitado de 2019 que pretendemos incorporar já na próxima reunião, na alteração modificativa, no valor de 10.445.731,62 €. Senhoras e senhores vereadores, disse quem pretende usar da palavra. Pergunto. Eu gostaria de intervir, se fosse possível. Senhora vereadora Mara Rebelo, tenha a vontade. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento a si e a todos os vereadores, vereadoras e a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Relativamente a este documento, sabemos que o mapa de fluxos de caixa trata-se de uma operação contabilística e que visa incorporar, no fundo, a curto prazo, o saldo de gerência nos documentos orçamentais e que nos vai permitir, obviamente, o recurso a uma maior disponibilidade financeira de forma antecipada. E agora ainda mais de forma mais antecipada. Porquê? Porque, devido à pandemia do Covid e com a legislação que saiu, este procedimento visa essencialmente simplificar todo este processo que acaba por ser moroso, mas também permitir, e é esse o objetivo da legislação que saiu, permitir o acesso dos municípios aos recursos financeiros de uma forma muito mais breve e muito mais simplificada. Ora, sendo este procedimento simplificado, visa responder acima de este, é bom que tenha em conta que é acima de investimentos que vinham a tornar imperiosos no combate ao Covid. É fundamental esse documento não poderia vir mais explícito neste sentido. Era importante que nós percebêssemos qual é a verba que o município já despendeu e que ainda visa vir a despender no combate ao fundo um plano de atividades que nos ajudasse a nós, vereadores e aos municípios, perceber que tipo de despesas é que estão aqui incorporadas e que se focam essencialmente neste combate à pandemia. E aqui podemos dar, posso dar 2 ou 3 exemplos e tivemos de manhã reunidos e que resolvemos como exemplos. Por exemplo, há um conjunto de subsídios que a Câmara já atribuiu e que podem vir a ser reavaliados. E aqui falo, por exemplo, recordo-me que foram aprovados no total de 90.000 € para as corporações de bombeiros, 30.000 € para cada corporação de bombeiros para investimento de capital.
nesta fase, neste contexto utópico e atípico, que nós não sabíamos que íamos viver, mas que estamos a viver e que nos temos que adaptar, esse investimento em capital se calhar não fará tanto sentido, porque não permitir a reconversão desse no reforço de tesouraria para estas populações que nós sabemos perfeitamente bem que está ignorado. É uma hipótese, é um desafio que aqui deixamos, mas pensamos que faz todo o sentido aqui falarmos todos em conjunto. Por outro lado, e apesar de eu ter repetido na última reunião o Sr. Presidente que relativamente às escolas e esta nova realidade que nós estamos a viver também em contexto escolar, que não era função da autarquia estar a apetrejar as famílias e as escolas, apesar de nós também acharmos que não é função da autarquia esse tipo de investimento, não deixaria de ser uma boa prática desta autarquia, uma vez que a autarquia tem liquidez financeira suficiente para permitir-nos algum tipo de apoio às famílias mais carenciadas, no sentido do reforço do equipamento. É uma boa prática, não é uma obrigatoriedade, mas eu penso que se tivéssemos dificuldade, não estávamos aqui a propor, mas temos capacidade e temos folga suficiente para o fazer, eu penso que podíamos fazer. E assim, escolas de educação, temos um variedíssimo número de atividades várias áreas de atividade que estão no conselho e que se reinventar e estão-se a aprender a reinventar. E que se calhar precisam também de algum tipo de apoio da parte da autarquia. Por isso, poderia ser uma boa prática também querermos fazer este plano de ação diferente, procurar formas de ajudar estas novas atividades, ajudá-los para que o nosso conselho não fique tão vazio em termos de atividade económica, social, financeira, como se vê que vai ficar. Por isso, penso que é algo que podemos pensar para quando estivermos a analisar as contas, e esta lei que saiu para esta flexibilidade de tesouraria no fundo das autarquias permite-nos fazer isso, e eu acho que nos fazer isso. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma questão. Eu só queria Posso? Faça favor, Sr. Vereador. Então, agora, de forma oficial, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os senhores vereadores e todo o staff que aqui nos acompanha nestas reuniões online. Bem, nós aqui estamos habitualmente, é a primeira vez, aliás, que estamos a beneficiar desta forma mais aligeirada de transição do saldo, portanto não estamos a perceber, porque normalmente a transição do saldo, de facto, e a própria proposta diz isso, aparece inserida na conta de gerência do ano transato. Sim. Este ano, por força das vicissitudes, mas também por força da alteração legal, estamos então a fazer esta aplicação do saldo. Saldo este que corresponde a 21% daquela que foi a receita do ano transato, do ano de 2019. O que significa que foi verba que não foi aplicada naqueles investimentos, mas pronto, nós estamos aqui numa fase em que não sabemos exatamente que verba é que foi, porque é que foi, quais foram os investimentos que derraparam, e portanto a única coisa que estamos aqui a fazer é uma mera operação de aproveitamento do dinheiro que sobrou, se me permitem dizê-lo assim, para o aplicar em 2020 e para a semana, na próxima reunião, perceberemos melhor como é que a autarquia o quer aplicar. E aí há várias sugestões, já falámos, a autarquia terá o seu plano até por força de alguns investimentos que derraparam de 2019 para 2020, mas também a nova realidade e os novos esforços que temos que fazer por força da situação desta pandemia. Pronto, portanto, basicamente o que é que eu iria dizer? Que ir-me-ei abster um pouco porque é uma perspectiva
A única coisa que nós aqui sabemos foi que o que efetivamente sobrou, o que transita, são estes 10.445.000 euros. E desse ponto de vista, é avisado que o aproveitemos já e que o integremos no orçamento de 2020, para que a autarquia tenha outra disponibilidade e outra possibilidade de acorrer às necessidades de tesouraria, e não só, que tem também. E, portanto, era só isto que eu queria dizer, e abster-me nesta votação. Disse. Muito bem. Se me permite, Sr. Presidente. Faça favor, Sra. Vereadora. Ora bem, oficialmente, cumprimentá-los a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Senhoras Vereadoras, os técnicos da autarquia e os munícipes que nos estão a assistir. Sr. Presidente, não há muito mais a acrescentar em relação a esta matéria. Penso que estamos a viver um momento único, que todos temos que estar unidos. Aqui não pode haver quesílias partidárias, não podemos retirar aproveitamentos políticos. Penso que esta proposta é pertinente, não há muito mais a fazer, muito mais a dizer, e o sentido do voto do MI é favorável. É disso. Muito obrigado. Se não houvesse mais intervenções, gostava de comentar alguns aspectos que já aqui foram ditos. Pergunto se há mais intervenções. É só. Sr. Vereador Raul Cristóvão. É só para dar a orientação de voto do Partido Socialista. Nós vamos abster, porque efetivamente não é um obstáculo, mas para a semana perceberemos melhor toda a mecânica e, portanto, vamos abster nesta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu acho que era mais prudente abstecerem-se na próxima semana. Se calhar também pode ser. A comentar Também pode ser. Passarei a comentar porquê. Porque, não. de facto, esta é uma operação estritamente técnica, de forma a que o dinheiro possa estar disponível mais rapidamente possível, e dadas as alterações legislativas que, em boa hora, foram propostas, nomeadamente pelo meu partido, na Assembleia da República e junto do Governo e junto dos órgãos da área metropolitana, e foi acompanhada pela totalidade das bancadas que têm autarquias e que sabem como estas questões do saldo são importantíssimas para não parar a atividade e não bloquear o funcionamento de algumas áreas nas autarquias. Portanto, nós ainda não estamos, nem conviria antecipar a discussão de como é que este saldo é aplicado. Mas aproveito para dizer já a Vossas Excelências que este saldo não é uma receita extraordinária. Este saldo está comprometido quase a 100% com o conjunto de obras e ações e atividades que estão no nosso plano, que foi aprovado também por Vossas Excelências no passado, e este plano tem um conjunto de verbas a definir, desde a verba dos transportes, não é? Para o ano inteiro, que está metade a definir, desde verbas da EDP, desde a Cimarsul, desde outras. Portanto, há aqui um conjunto de verbas e das alterações que fizemos no início do ano para não parar o lançamento de algumas empreitadas, e, portanto, o dinheiro vai ter que ser reposto para que, de facto, se possa cumprir aquilo que está no plano. Depois, aquilo que efetivamente puder ser reutilizado e reorientado está a ser feito, não é? Nós, quando decidimos dar um outro subsídio extraordinário às IPSS, que não aqueles que estavam previstos por via da apreciação dos seus planos, fizemos-o deitando abaixo outras ações e outras rúbricas. E essa vai ser uma realidade nos próximos tempos. Vamos ter mesmo que fazer opções, não é? Por exemplo, lá está, eu acho prematuro termos chamado aqui à colação alguns aspectos, mas agora tem de ir a jogo. Esta questão dos bombeiros, por exemplo, nós temos compromissos, e eu gosto de honrar os compromissos. Na próxima modificação vamos ter um reforço financeiro, porque passamos a pagar 50% de azeite. E os bombeiros precisam desse dinheiro corrente para pagar os vencimentos às pessoas que lá têm, as contribuições para a segurança social, etc, etc. E esta questão do investimento, os bombeiros também têm investimentos, têm necessidade de material,
de viaturas e ainda de pagar obras que têm feito, e portanto nós estamos a fazer aquilo que prometemos, no início do ano não podíamos ir a jogo, mas após a modificação orçamental, revisão, as verbas têm que ir um pouco para aquilo que está contratualizado, que está, independentemente de ter contrato formal ou não, mas há um compromisso político, e depois serão as instituições a fazer aquilo que entenderem ao dinheiro dentro destes parâmetros. Mas aproveito para dizer que fiquei ainda há pouco muito decepcionado com uma legislação aprovada pelo governo do Partido Socialista, que vem um pouco na tentativa, em resposta à crise que os bombeiros estão a sentir de tesouraria, e que, afinal, não faz reforço nenhum, apenas deixa antecipar duodécimos daquilo que está previsto pagar aos bombeiros este ano. Mas o problema é que não é só uma antecipação, é que os bombeiros têm de deixar de fazer um número muito significativo de transporte de doentes, não vão ter receita. E, portanto, nós vamos estar aqui confrontados com algumas discussões de opções e de mudança de paradigma, e no caso do município, quando se fala aqui de outros agentes, devo dizer-lhe que mantermos o apoio ao movimento associativo nos valores que estão definidos, com um plano de atividades que infelizmente não vai ser cumprido, mas mantendo o apoio na mesma, manter os valores, e como hoje vamos trazer aqui a reunião de Câmara, que até aumenta ligeiramente os valores, já é um ato de coragem e de sobrevivência face àquilo que aí vem, senhoras e senhores vereadores. Porque nós sentimos já nestes 2 meses, de março e abril, uma redução muito significativa de receitas, nomeadamente no IMT, e, portanto, nós temos de pensar no pós-Covid. E o pós-Covid vai levar-nos a refletir sobre algumas prioridades e sobre aquilo que efetivamente tem de ser apoiado e sobre as obras que efetivamente não podem ser adiadas e aquelas que terão de ser adiadas. Quem me dera a mim que este saldo fosse um saldo de receita extraordinária, mas não é. Ele tem todos já compromissos para onde ir e teremos a oportunidade de perceber e de fazer essa discussão na próxima reunião, e por isso também o adiamento da mesma, para recebermos os documentos com antecedência, para percebermos aquilo que estava definido no orçamento, aquilo que estava a definir e aquela reposição que é feita agora, para se poder continuar a fazer aí um conjunto de investimentos e de opções também na área social. Outra matéria, quando se fala aqui das questões das escolas, do ensino à distância e de investimentos nessa área, pois bem, eu tive já a oportunidade de debater isso nos fóruns onde estou em representação do nosso município. Sabe que nós não temos, ao contrário de outros municípios de outras regiões do país, os tais que têm conseguido fazer o choradinho do interior e que são muito esquecidos, etc., mas que têm, se calhar, 200 ou 300 alunos só, e a gente tem muitos mais, não é? Na ordem dos 4.000, dos 5.000, que têm fundos a 85% para programas de combate ao insucesso escolar, não é? Que eu não sei se vão combater o insucesso escolar ou se vão ajudar a distribuir brindes e a fazer alguma pré-propaganda eleitoral. Portanto, teremos oportunidade de discutir isso, mas devo dizer-lhe, senhoras e senhores vereadores, que estamos a fazer aquilo que é preciso também nesse domínio. E eu tenho falado com autarcas de outros pontos do país, que têm tomado as suas opções legitimamente, e no documento que vos prometi que enviaria para Vossas Excelências e que enviei para a área metropolitana e para o Porto de Lisboa, fazemos precisamente a proposta do redirecionamento dos fundos comunitários para outras áreas, nomeadamente para estas, porque nada vai continuar como de antes. Vamos ter mesmo que perceber que outras coisas desta natureza podem vir a acontecer, e o próprio governo não pode desresponsabilizar-se destas matérias,
e, portanto, se não o consegue fazer diretamente, tem que fazer por via da redefinição das prioridades de investimento para que as escolas possam funcionar e garantir a igualdade de oportunidades a todos os alunos e alunas em qualquer ponto do país, independentemente da situação económica da autarquia A, B ou C e da região onde está inserida. E, portanto, isto só lá vai também com outra visão que tem de apoiar iniciativas desta natureza. O Sr. Vereador Raul Cristóvão pediu a palavra. Portanto, nós teremos a oportunidade de discutir este assunto na próxima reunião, quando percebermos, então, como é que estão afetos os fundos, que são poucos, disponíveis, que não estão comprometidos com outras ações, que têm em consideração este novo contexto e esta nova realidade. Então, registrei o pedido de uso da palavra por parte do Sr. Vereador Raul Cristóvão, que eu não sei se está em condições de entrar. Olhe, Sr. Vereador, eu aproveito para vos transmitir que têm sido os municípios, e nomeadamente também o município de Palmela, até nesta lógica do ensino à distância e do acesso de todas as famílias a computadores e internet, que também tomamos posição junto das operadoras, pedindo para reforçarem o sinal em vários lugares e localidades do nosso concelho, onde o sinal é ainda do século passado. Também aproveito para partilhar convosco esta se me permite oportunidade. colocar uma questão também relacionada com esta utilização da internet e havendo neste caso casos referenciados em relação a alunos que não tenham acesso aos meios informáticos, se está a ser considerado ou se é uma hipótese viável a abertura dos CRJs para servir para esta utilização, ou talvez das bibliotecas municipais, se é uma possibilidade em termos de resposta da autarquia a casos que surjam nesta necessidade. Ou talvez até da abertura de algumas escolas que estejam encerradas, deslocando meios informáticos. Muito bem. Apesar de estarmos fora já do ponto, podemos ir trocando claro. impressões sobre o assunto. Em primeiro lugar, Sr. Vereador Adilo Costa, se não se importa que eu dê esta informação, foi de imediato, logo no início do processo, dado instruções a todas as escolas e agrupamentos para utilizarem todo o equipamento informático que é da autarquia e que está nessas escolas, da forma que entendessem com os alunos e com os professores para o ensino à distância. E vamos ter, depois da alteração modificativa, lá está, já estamos a antecipar a discussão, vamos adquirir mais um conjunto de portáteis que ficarão distribuídos também pelos agrupamentos para essas situações de recurso. E essa outra hipótese que Vossa Excelência coloca é bastante pertinente e também está a ser equacionada. E certamente, apesar daí as crianças têm que sair da sua casa para ir, enfim, para os CRJs. Ainda assim, eles vão de reabrir também com as normas de segurança e de afastamento e espero que, se lá forem, que o façam precisamente para utilizar esse material para os fins que dizem necessitar. Depois há aqui realidades diferentes. A nossa primeira preocupação neste momento são as crianças do primeiro e segundo escalão, são as crianças do apoio social do primeiro ciclo, é disso que estamos a falar, e que também têm ensino à distância, a chamada, o estudo em casa, a telescola do nosso tempo, quase, não é? Mas têm uma metodologia de funcionamento completamente diferente, de agrupamento para agrupamento. Portanto, eu tenho um educando nesse ciclo de ensino e o trabalho é praticamente todo feito através da remissão de fichas de trabalho que são fotocopiadas em casa e, noutros casos, quem tem dificuldades tem-se socorrido do excelente trabalho e disponibilidade das nossas juntas de freguesia para a reprodução das fichas de trabalho, autarquias que nós também já contactámos no sentido depois de vir a apoiar as juntas também com fornecimento, pelo menos, de papel, não é?
que nesta altura vai aumentar o consumo. Mas nós teremos a oportunidade depois de trocar impressões na próxima reunião, quando falarmos então para onde é que vai o dinheiro, não é? Porque quando se tiver que fazer outras opções tem que se cortar outras, não é? E há aí um conjunto de obras, de compromissos e de ações e de candidaturas que, se não avançarem agora, também nunca mais avançam. E, portanto, o dinheiro está, como o senhor vereador sabe, até para os reforços na sua área, isto não estica, está mal. Sim, já vi passar uns cortezinhos nas mensagens. Bom, enquanto forem inhos, é bom sinal. Sim, foi. Bom, não, é só para dizer que a proposta que o Sr. Presidente diz que enviou para a área metropolitana de Lisboa sobre as questões da passagem para o programa europeu por causa do apoio ao digital e às novas tecnologias, para as escolas, e isso fazer parte já dos novos projetos. A verdade é que é uma proposta que eu acho que é consensual hoje, até na parte do Governo, e portanto, espera só que a União Europeia diga que sim, concorde, e ela faça até porque há essa vontade do Governo. Em relação ao resto, àquilo que o Sr. Presidente referiu sobre as autarquias do interior e tal, eu não vou referir, mas só lhe queria deixar uma coisa. O seu camarada Bernardino Soares deu 2.000 computadores em Louros. sei. E distribuiu hoje, deu não, fez aquilo que eu acho que deve ser, que é emprestar e depois, se for necessário, no princípio do ano letivo, continuar a fazer o empréstimo. E routers também que estão a ser distribuídos hoje, e portanto não é uma questão, como percebe, do interior ou do litoral, é uma opção política. E quem tem que fazer a opção política é quem governa. E portanto nós teríamos outra. Mas isso é normal na vida. Não vai a nenhum mal ao mundo, a não ser que poderíamos dar resposta melhor, porque nem sequer precisávamos de 2.000 e se calhar nem 200, mas pronto. Mas isso é uma outra opção. Podemos votar, se quiser. Muito obrigado. E peço desculpa, mas a net falhou, apesar de ser fibra. Agora é o Sr. Presidente, está descongelados. Está a descansar, está. E a net no geral está muito má. Pois está, porque ela está aqui com grandes oscilações, a net. É uma grande sobrecarga com estas plataformas e muita gente a trabalhar em casa e os miúdos. Sim. Eu, pessoalmente, também notei isso. Tive que pedir apoio ao gabinete de informática, também tive dificuldades. Isto está complicado mesmo. Isto... Não está fácil. Já estamos todos contactáveis agora e a mexer. Parece que estamos todos. Já está? Ouvi-o até à referência ao meu camarada Bernardino. Tem um contexto bem diferente, sabe? Até porque tem lá as competências no segundo e no terceiro ciclo e tem outras coisas que tem negociado com o governo. Já, Sr. Presidente. Pronto. Não vale a pena discutir isso agora. Passemos, porque teremos tempo para discutir essas questões em pormenor. Sim, mas é diferente de oferecer 400 tablets. De oferecer. É diferente. Há muitas formas de fazer política. Está bem. Não vamos por aqui. Passemos à frente. Vamos muito bem. Aos pontos. Mas folgo em saber que vamos ter um novo Magalhães e, portanto, que isso fica tudo resolvido com o novo Magalhães que vem aí. Oxalá. Parece que não era tão mal. Olha, posso dizer... alguns estão a ser arranjados e readaptados. Está a ver? Pronto. É que a situação, também em alguns agrupamentos do nosso Conselho, passou precisamente pela reparação e reutilização de muitos desses computadores. Exatamente.
Se tivesse o caso das escolas de Abril Santos, Pode dizer, Sr. Vereador Adil. 40, o grupamento de escolas de Abril Santos recuperou 40 Magalhães. Temos aqui E a é esse arranjar caminho. agora, está com a escola e arranjar o hotspot. Pois, Está o município a tratar disso. Está o município a tratar disso. Mas estão a ver como os Magalhães não eram tão maus. E na época deu para rir um bocado e gozarem e tal, mas finalmente parece que estamos de acordo hoje. E estamos a precisar de um novo Magalhães, seja Joaquina, Maria, outra coisa qualquer. Precisamos de outro. Eu acho que sim, a mim não me calhou nenhum. Mas pronto. Nessa altura, os senhores vereadores eram mais amigos da Venezuela do que são hoje. Eu estou muito à vontade nisso. O Sr. Vereador Luís Calho, deste lado de Venezuela, que os seus amigos parece que não são de lá, porque está muito bem lá para aqueles lados. Vamos agora. Sim, Portanto, senhor. é melhor Então nem falar votar. na Venezuela. Mas pronto. Vamos votar, Vamos votar. este primeiro ponto. Já conhecemos o sentido de voto. Não há votos contra. Pergunto qual é o sentido de voto da senhora vereadora Domim. É a favor? É a favor. Muito bem. E o Partido Socialista abstém-se, tal como o PSD, CDS, PP. Exatamente. Portanto, foi aprovado por maioria, com os votos a favor da CDU e do MIN, as abstenções do Partido Socialista e do PSD, CDS, PP. Muito bem. Passamos agora ao ponto 2 e passo a palavra ao Sr. Vereador Luís Miguel Calha para a apresentação desta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa o restante executivo, todos aqueles que nos acompanham agora e aqueles que mais tarde vão ver esta transmissão. Esta proposta é basicamente uma proposta de adjudicação e aprovação de minutas de contratos dos serviços de gestão de resíduos no concelho de Palmela. Vem na sequência da abertura de concurso público para a prestação de serviços de gestão de resíduos, que foi aprovada em reunião realizada no passado dia 19 de fevereiro, e o objeto do concurso consiste efetivamente na prestação de serviços de higiene e limpeza urbana que complementam nesta área a atividade desenvolvida pelos serviços da autarquia. E, portanto, referir sinteticamente que o objeto do procedimento está repartido em 3 lotes. Há uma proposta admitida para o lote A, 2 propostas admitidas para o lote B e não foi admitida qualquer proposta para o lote C. O critério de adjudicação que preside ao concurso público é o da proposta economicamente mais vantajosa e elaborado o relatório preliminar com a intenção de adjudicação, submetido o mesmo à audiência prévia dos interessados, não foram apresentadas quaisquer pronúncias. E, portanto, cumprida a tramitação processual, propõe-se a aprovação do relatório final, que está em anexo à presente proposta, com a consequente adjudicação e respectivas minutas de contrato que constam em anexo à proposta e que totalizam um encargo financeiro no valor total de 1.629.487,12 €, que se reporta aos 19 meses de duração dos contratos. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto quem pretende intervir sobre a presente proposta. Sr. Presidente, se me permitir, eu tenho uma questão muito Faça rápida. favor, Sr. Vereador Em Pedro. relação ao lote ao qual não houve concorrentes, o lote C, que julgo que tem a ver com as lavagens dos contentores. Sei. Se isto, obviamente, não vai causar aqui algum incómodo no que estava planeado em relação às lavagens, mas quase antecipando, presumo que seja uma questão de dinheiro, né? De mais dinheiro. É só esta a questão. Já agora... Faça favor, eu depois procurarei esclarecer. Exatamente. Pronto, só dizer que, como se lembram, na reunião pública onde foi aprovada a abertura do concurso, eu votei contra os termos da abertura do concurso, porque não concordava ali, nomeadamente, precisamente com o lote
com o lote A e lote B, com alguns termos, com algumas voltas e com a diminuto número de vezes que ia haver a recolha de lixo, mas de qualquer maneira os termos do concurso são aprovados e agora o que interessa é adjudicar, e desse ponto de vista a análise das propostas está de acordo com os termos do concurso e, portanto, foram aprovadas as propostas mais baixas e votarei favoravelmente, porque não há outra coisa que acho que é o que se impõe. De qualquer maneira, ainda sobre o lote C, a sensação que eu fico, parte da questão que eu queria colocar, já o vereador Pedro Teleço colocou, mas eu queria adicionar outra. O lote C, que tinha a ver com a desinfecção dos contentores, tinha um preço base de 150 mil euros. E as propostas que aparecem são na ordem dos 190 mil euros, portanto, um número bastante acima do preço base, não é pouco acima, é muito acima daquilo que estava estipulado. A questão que eu coloco é se acham que houve aqui se o mercado está inflacionado, porque a desinfecção nos tempos que correm tem muito a ver também com o que se tem feito por causa da pandemia que estamos a viver, ou se efetivamente também o preço base estava muito para baixo, aquém do que era a realidade do mercado, e já agora, o que é que a autarquia qual é o próximo plano para suprir esta falha relativamente ao lote C? Disse. Posso? Muito bem. Senhora Vereadora Palmira Hortense, faça favor. Senhor Presidente, eu só queria que nos esclarecesse a nós e aos munícipes que mais tarde nos irão ver e ouvir. Este contrato refere, portanto, a recolha de lixo no Concelho de Palmela, mas, se bem me lembro, refere apenas algumas zonas do concelho. A minha questão é, isto é um complemento do trabalho que é feito diretamente pelos funcionários do município ou, nesta altura, estão só a abranger estas localidades e haverá a possibilidade de se fazer um novo contrato para as outras zonas do concelho que não estão abrangidas? Posso citar, por exemplo, o exemplo de Serão Marateca, que não há referência, ou o Pinhal Novo, também, disse. Muito bem. Sobre esta matéria está na proposta, que isto é em complemento aos serviços prestados pelo município. Serão Marateca também não está na proposta, porque na recolha de monos e verdes está delegada na União de Freguesias de Serão Marateca. Portanto, o município sempre teve serviços de outsourcing para reforçar e complementar zonas em que os seus serviços, por insuficiência de pessoal, ou de viaturas, ou de periodicidade, não conseguem ainda dar resposta. Pronto, creio que é este o esclarecimento que lhe posso aduzir. Não sei se a senhora vereadora Fernanda Pezinho quer referir alguma questão sobre a lavagem dos contentores, ou se quer que eu adiante. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Vereador. A sua pessoa, a todos aqueles que nos acompanham, às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores. Dar nota que, obviamente, temos em curso ainda o concurso das lavagens dos contentores, que só termina, portanto, em julho. Obviamente que vamos ter que antecipar ao máximo a abertura de um novo procedimento para que não falhe aquilo que é essencial também nesta fase, que é a lavagem dos contentores. Mas para já não está comprometida, porque até julho temos o contrato, portanto, ainda em vigor. Obviamente que a economia, com a retoma que teve, é normal que haja uma certa inflação dos preços, coisa que espero que também que este Covid, se calhar, venha repor um bocadinho a realidade, não é? E que também venha permitir que as coisas sejam apresentadas pelos preços devidos. Muito obrigado. Se me permite, ainda acerca da lavagem dos contentores. O processo de lavagem que temos em Palmela é, de facto, um processo muito dispendioso. Nós fazemos lavagem a quente, com um produto específico, e talvez também por isso algumas empresas não concorram.
porque não têm o equipamento que estas 2, 3 que andam aqui em torno deste nicho de mercado têm. Teremos que reequacionar no futuro. Por outro lado, a senhora vereadora já explicou bem, não está comprometido o serviço, até porque lavar 4.000 e quase 800 contentores, cada volta demora quase 3 meses a fazer a volta toda ao concelho. E, portanto, há sempre aqui um ligeiro atraso, que as empresas nunca conseguem ter isto em dia, mas reparei recentemente que nas principais zonas urbanas foi feito durante o mês de março, teremos certamente junho, julho, portanto até julho, esta segunda lavagem do ano. Até lá, se o novo concurso não produzir efeitos, teremos que utilizar o ajuste direto para um trimestre ou para mais uma lavagem, até podermos fazer um concurso que convém que seja sempre como este, de 19 meses ou de 24 meses, até por uma questão de escala, termos o serviço assegurado e ser mais barato. Mas vamos também reanalisar. Eu, se pudesse, e se o saldo deixasse, comprávamos um veículo de lavagem, não é? Tínhamos que ter também mais meia dúzia de trabalhadores nesta área, porque isto ao fim de 5 anos estava pago. Mas pronto, vamos ver. Pergunto se há mais alguma questão, ou se podemos votar. Não sei se o vereador Luís Calha quer acrescentar mais alguma questão. Podemos votar? Vocês têm os microfones desligados? Eu acredito que sim. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Não registro ninguém. Então, foi aprovada por unanimidade, é isso? Certo. Muito obrigado. Certo. Senhor vereador Luís Miguel Calha, pode prosseguir com o ponto 3, prestação de contas da Palmela Desporto. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na reunião do Conselho de Gestão da Empresa Municipal Palmela Desporto, de 21 de fevereiro último, foram aprovados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2019. A prestação de contas desta empresa reflete a atividade desenvolvida, bem como os resultados financeiros alcançados durante o passado ano, os quais apresentam um resultado líquido positivo no valor de 10.347,23 €. Durante o exercício do ano manteve-se a tendência do ano de 2018, registrando-se um acréscimo de dinâmica nos equipamentos desportivos municipais geridos pela empresa municipal e exemplo desta dinâmica é o facto do número de ações realizadas ser superior ao número de ações previstas. Verifica-se a execução de um volume de ações acima do previsto nos itens da promoção, desenvolvimento desportivo e da qualidade das condições de práticas. Os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2019 e, desta forma, dando cumprimento aos estatutos da empresa, compete ao representante da Câmara Municipal exercer de forma vinculada à posição do município o seu direito de voto na Assembleia Geral. Assim, propõe-se que o sentido de voto do representante do município seja o da aprovação dos documentos apresentados. Se me permite, 2 ou 3 notas acrescidas relativamente à proposta, Sr. Presidente. Aproveitaria para referir que no que concerne à execução orçamental, no final do exercício foi apresentado o saldo positivo que referi, resultado de rendimentos e ganhos iguais a 1.621.797 € e gastos e perdas no valor de 1.611.450 €, o que representa um aumento de 4.081,23 € relativamente ao ano transato. Referir igualmente que o valor do investimento cifrou-se à volta dos 50.000 €, para ser mais rigoroso e mais preciso, 49.484 €, que corresponde a um aumento de 39.975 €, ou seja,
520% relativamente a 2018. Apesar deste aumento significativo no valor do investimento, é exemplo do ano anterior, face à perspectiva de realização de intervenção ou de intervenções, neste caso em matéria de eficiência energética, e eu gostava de sublinhar aqui que temos duas candidaturas à eficiência energética para as piscinas de Palmela e de Pinhal Novo, a rondar 1 milhão de euros e que aguardam aprovação por parte da Direção-Geral de Energia. Portanto, estes investimentos foram reduzidos ao mínimo essencial. E, portanto, sublinhar aqui o acréscimo na execução das ações, superior ao previsto, corresponde a uma taxa de execução de 117%, com especial incidência, como também referi quando da apresentação da proposta, na promoção do desenvolvimento desportivo e na qualidade das condições de prática. Foram aqui que efetivamente se verificou o aumento do número das ações executadas. A referir que, face ao contexto que estamos a viver, a empresa está, no fundo, a tomar medidas de contenção da despesa. É uma situação preocupante, tendo em conta a ausência de receita, mas está ativa com um conjunto de iniciativas direcionadas para a comunidade de prática da atividade física em casa, através dos seus monitores. Está a planear a próxima época desportiva e permita-me também dizer, contrariamente a algumas empresas que, do nosso ponto de vista, tiveram aqui algum aproveitamento, diria assim, para ser mais claro e mais direto, desta situação terrível que estamos a viver, a Palmela Desporto não optou por colocar os seus trabalhadores em layoff, nem proceder a despedimentos. Eu creio que esta é também uma medida de saudar e saudava desta forma o Sr. Presidente do Conselho de Gestão da empresa e os demais elementos que o acompanham no Conselho de Gestão. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente então aqui ao relatório de prestação de contas, quem pretende usar da palavra? Se me permite, Sr. Presidente. Sr. Vereador Pedro Talesso, faça favor. Bem, não há em relação a esta questão da Palmela Desporto nada que contrarie o que é uma tendência e uma análise que de resto já foi confirmada pela primeira fase da auditoria que está a decorrer, que tem a ver com a necessidade que a empresa tem de diversificar para apresentar tipos de resultados. E a prova mais cabal disso é que o Sr. Vereador Luís Calha passa de 3/4 da proposta a falar de um aumento de atividade de 117%, que depois na realidade se traduziu num 1% de maiores rendimentos e ganhos, que foi acompanhado por mais 1% de perdas e de despesas e perdas. Na realidade, até este diferencial de um para o outro tem perdeu-se menos 2.000 euros, uma vez que este aumento de atividade correspondeu a mais 13.000 euros, mas por suas vezes a despesa aumentou para o mesmo período 15.000. E portanto não é uma situação diferente das outras todas e que nos afaste da mesma análise que temos que ter, que realmente mantendo a empresa municipal apenas centrada na atividade de desporto e não diversificando a atividade, ou seja, as fontes de receita, esta área de intervenção não permite novas melhorias. E, portanto, qualquer investimento que tenha que existir, qualquer questão de pessoal que tenha que existir, como foi a atualização dos contratos anteriormente, etc., será sempre a autarquia que terá que suportar, aumentando o seu subsídio, que é um subsídio que está direcionado para toda a atividade que a empresa tem que oferecer à comunidade e não para suprir questões de pessoal. O Sr. Vereador também falou, e ainda bem, obviamente que se mantém todos os postos de trabalho, que a empresa não teve necessidade de entrar em layoff. Pois, também a empresa não teve problemas em negociar as atualizações salariais com os trabalhadores, e bem, são melhores do que as que tinham em 3 anos,
porque a Câmara, entre aspas, custeou esse ajuste contratual que se fez aos trabalhadores, da mesma forma que certamente não deixará nenhum trabalhador pendurado, nem com falta de ordenado, nem em vias de despedimento, nem a empresa em risco de não pagar ordenados, quando tivemos que fazer este ajuste do facto da empresa não ter optado pelo layoff, não tendo qualquer fonte de rendimento. Portanto, a gestão tem sempre dois lados, não é? E nós temos que verificar o lado da bondade, mas este também tem custos. E quem é que assume esses custos? A empresa não tem robustez para os assumir e certamente não os irá assumir. Até a questão dos investimentos em relação às candidaturas, não é? Que foi aqui referido como argumento. Eu recordo que estas candidaturas que a Palmela Desporto, que são direcionadas aos equipamentos de piscina e que a Câmara Municipal apresentou, não a Palmela Desporto, são um esforço da autarquia que, para resolver problemas dos edifícios, alguns deles já com alguma antiguidade, mas que ao mesmo tempo blindou a apresentação de candidaturas em relação aos outros edifícios que também têm necessidades para a atividade mais diversa, uma vez que, em termos de eficiência energética, estes são realmente os equipamentos que têm mais lógica investir. Nesse aspecto aqui, a Câmara Municipal não tem, no papel que está a assumir, não é, de socorrer à empresa, não tem aqui nenhuma questão de critério. Em termos de eficiência energética, estes são os edifícios mais adequados para ir na candidatura. Mas há uma lista de mais de 10 que não foram, porque absorveu toda a verba disponível, tirando a que foi para a iluminação pública, que é uma modalidade diferente de apoio. Portanto, nós vamos manter o nosso sentido de voto na abstenção, até para há um trabalho que ficou a meio em relação ao aumento que consideramos de extrema utilidade e de partilha que a autarquia e que a maioria se disponibilizou, de discussão justamente com uma empresa de auditores desta matéria. Entretanto, ainda não foi possível continuar, o que é compreensível também, tendo em conta a alteração de calendário que todos tivemos. Nesse sentido também iremos manter o nosso sentido de voto, em função também do que nos é apresentado, mas sobretudo da expectativa que temos em relação aos frutos desse trabalho e dessa discussão ampla que se iniciou em relação à Palmela Desporto, na certeza que, mesmo mantendo a empresa, da parte da bancada socialista, nós não temos nada contra a Palmela Desporto. Temos esta questão em relação à falta de diversificação da atividade que torna a empresa demasiado exposta a estas dificuldades e, portanto, obriga a Câmara a ter um papel sempre muito presente no que diz respeito às contas, mas o que desejamos são os bons resultados e a melhoria dos resultados da Palmela Desporto. Para já vamos nos abster, na esperança que possamos, após alguma normalização da própria autarquia e também, obviamente, das empresas, retomar a discussão que tínhamos em relação à auditoria, naquilo que todos queremos, que é proporcionar a melhor resposta possível em termos do que é a atividade de desporto e do que é a atividade da empresa municipal enquanto empresa municipal. Disse, Sr. Presidente. Posso, Sr. Muito Presidente? obrigado. Sra. Vereadora Palmira Hortense. Sr. Presidente, na passada reunião, creio que dia 21 de fevereiro, na Palmela Desporto, não fui eu que estive presente, foi o meu colega José Calado, mas ele trouxe-nos a informação que a auditoria ainda não estaria completa e pronto, e já o ouvi aqui hoje, que a auditoria ainda não está completa. Mais uma vez, reitero que o MI nada tem a ver contra a Palmela Desporto, nada tem contra os seus funcionários, apenas, e aquele que tem sido o nosso compromisso durante todo este tempo, é ter conhecimento do relatório da auditoria, o relatório final, tirarmos as nossas conclusões e aí podemos expressar pronto, a nossa vontade, a nossa intenção de ser contra ou a favor. Neste momento, nada temos contra. E como nos faltam elementos, como nos faltam informações, vamos manter o nosso sentido de voto, que é a abstenção. Disse. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Mais intervenções? Sr. Presidente, só queria, não vou acrescentar muito relativamente ao que já se disse. Aliás, o vereador Pedro Talesso fez aqui uma exploração relativamente a alguns aspectos que, apesar da forma, eu diria até excessivamente eufórica, do vereador Luís Calha de apresentar o relatório, que demonstram que não há razões para euforia. Há
de facto, em termos de algumas atividades, há uma realização acima do que era expectável, mas depois, quando nós verificamos o saldo em termos daquilo que é as atividades, o peso que elas têm, quer na despesa, quer na receita, é uma gota no oceano. E, portanto, a nós não nos muda muito aquilo que temos dito sobre a Palmela Desporto e sobre aquilo que há a fazer e sobre as necessidades que há a fazer. E, portanto, também não nos fará alterar aquilo que tem sido o nosso voto relativamente a esta matéria nas últimas reuniões. De qualquer maneira, há aqui uma questão que o Sr. Vereador Luís Calha também euforicamente proclamou, que era o facto da Palmela Desporto não ter colocado ninguém em layoff. Melhor seria também porque tem garantido um subsídio de exploração que lhe dá um conforto financeiro que outras empresas não têm, e ainda por cima uma empresa totalmente de capitais públicos, neste caso da Câmara Municipal de Palmela, e melhor seria que o fizesse. Mas, de qualquer maneira, o que o Sr. Vereador nos disse leva-me aqui a fazer-lhe uma pergunta que eu confesso que não me tinha lembrado dela, mas como proclamou o que proclamou, tinha curiosidade. Disse bem que não colocou ninguém em layoff, portanto, os trabalhadores da Palmela Desporto continuam em funções e sem estar em layoff, portanto, a receber o salário na totalidade. A questão que lhe coloco é a informação que tem dos prestadores de serviço, nomeadamente dos monitores, em que condições, se eles continuam ao serviço da Palmela Desporto e, portanto, a receber os honorários na totalidade como se o tivessem, ou se a sua relação de prestação de serviços está suspensa e, portanto, sem receberem por essa suposta prestação de serviços que estaria a ocorrer se as piscinas e os equipamentos desportivos não tivessem fechados. Disse. Senhores e senhores vereadores, eu possivelmente procuraria dar já eu aqui umas respostas e depois logo se vê da necessidade ou não do senhor vereador Luís Calha, se entender, pode depois intervir depois de mim. Em primeiro lugar, eu quero sempre recordar a vossas excelências que de facto se trata de uma empresa municipal e é normal que as empresas municipais tenham um subsídio, como entendem chamar-lhe, à exploração, e o maior ou menor volume desse subsídio, que tem também limites legais, tem que ver com as condições que estas empresas tenham para, através do produto ou da receita conseguida via as prestações de serviços, poder reduzir essa comparticipação, dado que não conheço nenhuma que seja totalmente autossuficiente. Não conheço nenhuma empresa municipal, nem estatal. E parece que algumas privadas também não são. Portanto, estão sempre também à procura de apoio do Estado para alguma coisa, o que é legítimo. Tem que ter benefícios, incentivos financeiros, programas, etc, etc. Portanto, vamos ver se a gente também situa aqui um aspecto. E por isto, quando se fala e enfatiza, e eu aqui estou inteiramente sintonizado com o Sr. Vereador Luís Calha, no que diz respeito ao entusiasmo pelos resultados, falamos dos resultados em número de atividades e impacto que isso tem na condição física, mental dos nossos cidadãos, a diversificação que houve de modalidades, a intensificação da prática na escola de natação, da escola de triatlo. Nós temos que ver aqui o custo-benefício e perceber que há um investimento na saúde, no bem-estar e no lazer dos cidadãos. E, portanto, eu aqui estou também muito entusiasmado, porque é esse o objetivo da empresa municipal. Não é faturar para dividir depois as receitas e os dividendos pelo seu acionista, que neste caso é único. Portanto, é evidente que os resultados são sempre resultados comedidos, mas não deixe de assinalar o ciclo que se iniciou em 2014 e que tem tido sempre resultados positivos. A segunda questão.
Atenção quando se fala que as candidaturas de eficiência energética são municipais, não são da empresa. Bom, a empresa para já fez parte da equipa que também tem trabalhado no diagnóstico, etc. Porque a empresa toma conta de instalações de quem? Municipais. E, portanto, o investimento que o município está a fazer no seu património. Como faz, neste caso são piscinas e um pavilhão, como faz numa escola, como faz numa biblioteca. E, percebendo-se que este tipo de equipamentos têm desperdícios de energéticos e consumos muito acima da média e que pesam na fatura, naturalmente priorizamos estes, como priorizaremos outros, até à medida que haja também mais e melhores incentivos por parte das entidades gestoras dos fundos. Portanto, tem sido fácil aprovar coisas, não é? Aliás, muitas autarquias, e o Sr. Vereador Pedro Talesso até sabe disso e tem falado comigo, não é? Muitas autarquias estão a abandonar até o recurso a algumas destas candidaturas e fazem isto através de outros processos, com empresas, em parcerias e redução das faturas, porque isto está-se a tornar um calvário para conseguir fazer aprovar determinadas candidaturas. E, portanto, eu creio que este também é o caminho e que ninguém faria de forma diferente, senão preservar os seus equipamentos, adaptá-los hoje aos desafios energéticos, da eficiência e, portanto, acho que chamar este assunto à colação só se for para sublinhar a importância estratégica, porque isto vai ser bom em termos de conforto para quem utiliza essas instalações, em termos de conservação das instalações e do edificado, da sua qualificação, e vai, esperamos nós, ser bom em termos de redução da fatura dos consumos e das despesas de funcionamento da empresa. Relativamente às outras matérias, o Sr. Vereador poderá referir, mas depois vocês vão dizer que o Sr. Vereador vai amassar-vos com uma lista exaustiva do conjunto de trabalhos e de atividades que a Palmela Desporto está a fazer com os seus trabalhadores. Não apenas, como o Sr. Vereador já referiu, na dinamização de algumas atividades online, o que é salutar e saudável que seja feito dessa forma, porque naturalmente os trabalhadores, alguns estão a trabalhar à distância, em teletrabalho, porque a empresa tem trabalho de natureza técnica e administrativa, que é feita diariamente, e continuam a trabalhar, e outros estão a trabalhar já na manutenção dos edifícios e na sua conservação, que são operações que habitualmente são feitas na pausa de agosto. E, portanto, o Sr. Vereador tem hoje mesmo reuniões com o Conselho de Gestão da Palmela Desporto para dar orientações no sentido até de que a atividade, dado que se prevê que isto possa começar progressivamente a abrir nos próximos meses, não haja pausas em meses que costumava haver e que continue a prestar serviços à comunidade, porque é imprescindível recuperar alguma receita das pessoas que são utilizadores dos serviços da Palmela, seja no ginásio, seja na piscina, seja na fisioterapia, seja naquilo que for, não é? E, portanto, eu creio que, havendo já medidas que vão ser estudadas de redução também da despesa, que foi bom não haver precipitações nesta história de dispensar pessoas, há a reavaliação das suas funções, como aliás devia ter sido feito noutros setores, como nós fazemos aqui, não é? Nós readaptamos as rotinas de trabalho, mas mantemos toda a gente a trabalhar rotativamente, até estão pessoas a fazer tarefas que não costumavam fazer e estão muito felizes por se sentirem úteis, quer à organização, quer à população. E, portanto, eu creio que não deixaremos de ter aí, se calhar, resultados que não são os desejáveis, não são, se calhar, como deste ano em que continuamos a ter todos os anos aqui um pequeno saldo positivo, mas creio que ainda vamos a tempo de recuperar muita coisa com algumas opções que não me cabe a mim agora divulgar, até porque sei que o Sr. Vereador tem reunião hoje ao fim da tarde com o Conselho de Gestão da empresa. Quanto ao estudo, senhoras e senhores vereadores,
O estudo foi entregue no final deste mês, portanto, estamos no final do mês. Eu espero, durante a próxima semana, poder fazer-vos chegar o estudo já com as diretrizes e as linhas que aponta, que vão neste sentido que nós já discutimos na parte de diagnóstico, que é necessário diversificar a atividade para termos aqui uma forma mais expedita também de ter outras atividades que injetem receita, porque muita da atividade da Palmela Desporto não é uma atividade lucrativa, sob pena, enfim, até de não conseguir clientes para essas atividades, e são atividades de promoção desportiva e social, portanto não podem dar lucro. Organizar determinadas atividades, ter determinadas parcerias, disponibilizar equipamentos, alguns projetos em parceria, não são para dar lucro, é um lucro de investimento social. Agora, se tivermos os campos de pádel, se tivermos outras coisas que estão previstas, isso naturalmente é uma atividade não só que se paga a si própria, como permite acrescentar valor. E essas linhas que lá estão, os senhores terão a oportunidade também de apreciar, são muito positivas, e sei também que o Conselho de Gestão está a trabalhar nesse caminho e nesse sentido, e caber-nos-á depois também tomar as decisões que tivemos que tomar para ajudar a que essa realidade ajude a alavancar melhor financeiramente o desempenho da empresa. Senhoras e senhores vereadores, já percebemos então o sentido de voto de cada um. Fica o compromisso de terem o estudo agora durante o mês de maio, na próxima semana, mais tardar, na semana seguinte, porque eu ainda nem sequer tive a oportunidade também de passar os olhos por ele, e gostava então de passar os olhos e fazer um ofíciozinho e fazer-vos chegar então isso. Proponho que votemos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, a proposta foi aprovada pela maioria CDU, com a abstenção do Partido Socialista, do MIN, e o voto contra do Sr. Vereador Paulo Ribeiro, do PSD, CDS, PP. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Antes de passar ao último ponto da ordem de trabalhos, queria aqui pedir desculpa. Eu percebi que tinha recebido uma ata, mas parece que não a podíamos aprovar na reunião extraordinária. Por isso é que eu disse que não estava na ordem de trabalhos. Mas isto não está na ordem de trabalhos, as atas não estão na ordem de trabalhos. Mas pronto. Não estão. Se porventura tal não for possível, solicito que seja dado como sem efeito essa aprovação para efeitos da nossa ata. Então, senhor vereador Luís Calha, prossiga então com o último ponto, atribuição de apoio financeiro aos ranchos e grupos folclóricos do Concelho de Palmela. Muito obrigado. De uma forma resumida, a referir que no âmbito do Programa Municipal de Dança tem vindo a ser privilegiado pelo município o apoio aos grupos folclóricos existentes no Concelho, considerando o papel que estas associações têm nas comunidades onde se inserem e reconhecendo de igual modo o contributo que desempenham para a manutenção das tradições locais, mas também do próprio património cultural e etnográfico tão diverso do Concelho de Palmela. O trabalho desenvolvido por estes agentes envolve um grande número de pessoas, contribui para a valorização e para a dinamização da vida associativa e, nessa medida, o apoio aos ranchos folclóricos que tem sido promovido pela Câmara Municipal tem contemplado a diferenciação em relação aos ranchos folclóricos que têm escolas de folclore, propondo-se nesta proposta a manutenção desse critério nos apoios a conceder também no presente ano. E assim, a proposta que trago tem contemplado a atribuição de apoios financeiros aos grupos folclóricos num valor global
de 8.000 euros, com a seguinte distribuição: rancho folclórico Os Fazendeiros de Lagamessas, rancho folclórico Os Rurais da Lagoa da Palha e Arredores, o rancho folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, o rancho folclórico do Peceirão, com 850 euros a cada um destes ranchos, e ao rancho folclórico regional da Palhota e Venda do Alcaide, a Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó, ao rancho folclórico regional de Fernando Pó, ao rancho da Sociedade de Recreio Desportivo da Lagoinha e ao grupo desportivo de Danças e Cânticos de Olhos d'Água, ao rancho folclórico cultural Danças e Cantares da região do Forninho, um apoio, neste caso, último, de 850 euros, nos restantes que referi, de 750 euros, totalizando, como disse no início, 8.000 euros. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Questões sobre a presente proposta? Eu gostaria de poder colocar uma questão, se for possível. Faça favor, Sr. Vereador. Sr. Vereador, aquilo que lhe vou perguntar, sei que me vai responder que tem a ver com os projetos apresentados. O que eu lhe vou perguntar é as discrepâncias dos valores entre cada coletividade. E eu explico porquê. Porque, segundo sei, o rancho do Peceirão, um dos ranchos mais antigos no nosso concelho, tem um valor tão irrisório, um valor tão baixo. Eles deslocam-se de norte a sul do país, representam o nosso concelho. Será que não merecem mais dinheiro? É essa a minha questão, tenho dito. Ainda bem que põe essa questão, Sra. Vereadora, que eu acho que é porque isso revela outra coisa. Por acaso, quando se deslocam de norte a sul do país, fazem geralmente com apoio de autocarro municipal, que é muito superior a este valor de subsídio. Mas o Sr. Vereador explicar-lhe-á. E também convém ter em consideração, Sra. Vereadora, que para além deste apoio, que é exclusivamente para o programa Etnografia e Folclore, os ranchos concorrem também ao Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, que é outra proposta que virá aí em breve. Não é? Depois, o trabalho dos ranchos é devidamente escrutinado e avaliado, e o algodão não engana. Muito obrigado. Sr. Vereador Luís Calho. Não sei se o Sr. Presidente quer continuar, mas não, posso acrescentar relativamente à intervenção da Sra. Vereadora. Aquilo que me ocorre dizer é que é uma intervenção que revela desde logo alguma parcialidade, permita-me que o diga, porque com vários ranchos que trazemos aqui na proposta para serem apoiados, e a senhora refere-se apenas ao rancho folclórico de Peceirão, quase que, não queria chegar a esse ponto, concluo que está a desvalorizar o trabalho dos restantes ranchos folclóricos do concelho, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista. É um trabalho muito importante. E, portanto, há uma explicação, como referi no início, e que vem plasmado uma vez mais na proposta. Não sei se teve a oportunidade de ler a proposta, mas vem no terceiro parágrafo, em que há uma discriminação positiva para os ranchos que têm escolas de folclore. Daí os valores serem diferenciados, reconhecendo precisamente este trabalho de fomento do folclore, de envolvimento das crianças, e, portanto, creio que é muito importante haver esta discriminação positiva, e é isso que, no fundo, acabamos por fazer. Como o Sr. Presidente aqui referiu, há outras oportunidades também de apoio aos próprios ranchos, quer no que concerne ao Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, que contempla a possibilidade de cedência de espaços da autarquia para a realização das suas atividades, que possibilita a aquisição de equipamento. Também os transportes têm vindo a ser cedidos e permitido que os ranchos atuem fora das fronteiras do concelho e até da própria região. E, portanto, este é o apoio possível, e é um apoio
acrescido relativamente ao ano anterior. Gostava também de sublinhar este aspecto disso. Muito bem. Há outros mecanismos de apoio e a discriminação tem que ver com esta questão da existência ou não de escola folclore, que há quem designe por rancho infantil, que não é propriamente a designação mais correta. Penso que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. E pronto, chegamos ao final da nossa reunião, cumprindo a ordem de trabalhos. Encerramos a reunião, despeço das senhoras e dos senhores vereadores, dos senhores municípios e das trabalhadoras e trabalhadores do município. E, em princípio, teremos então a nossa reunião ordinária, a primeira do mês de maio, não no dia 6, mas no dia 8. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Bom dia do trabalhador. Boa tarde. Boa Lá tarde. estarei.